Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Conservação do Solo e da Água. Hoje vamos aproveitar o feriadão, né, para a gente fazer aqui algumas considerações, alguns detalhes, mostrar para vocês alguns detalhes, né, para a terceira unidade, né, de avaliação de conservação do solo e da água. Essa atividade de hoje ela é fundamentada no livro Conservação do Solo, né? Conservação, mostra aqui para você, Conservação do Solo de Bertone, né? De José Bertone e Francisco Lombardi Neto, que é considerado, assim dizendo, uma bíblia da conservação dos solos. Esse livro também ele é comercializado com um preço bastante vantajoso, né? Vocês procurem também através das redes sociais que vocês vão encontrar esse livro, né? Tá ok? E, e o tema hoje é são práticas de caráter edáfico. Caráter edáfico. O termo edáfico vem de edafologia, era um nome que antigamente se conhecia as ciências dos solos, para designar as ciências dos solos do ponto de vista dos solos agrícolas, né? Diferenciando atualmente da pedologia aplicada, né? Práticas de caráter edáfico. Né? O que é práticas de caráter edáfico? Na realidade, são práticas conservacionistas que, com modificações no sistema de cultivo, além do controle da erosão, mantêm ou melhoram a fertilidade do solo. Então, o solo está erodido? Está. Com certeza, esse solo perdeu muitas características químicas, né, e físicas, assim dizendo. Então, se faz necessário aplicar práticas no sentido de melhorar, de manter ou melhorar a fertilidade do solo. Não basta controlar a erosão para manter a fertilidade do solo, pois também contribui para o seu depauperamento, o consumo de elementos nutritivos pelas culturas, a combustão da matéria orgânica e a lixiviação pelas águas de percolação. Né? Então, essa é a definição, né, de práticas edáficas. Né? Ou seja, são aquelas práticas que atuam diretamente ou indiretamente sobre a fertilidade do solo. Né? Uma delas, uma clássica, o controle do fogo, vou chamar assim pela letra A, controle do fogo. Controle do fogo, que é muito polêmico. Então, o uso do fogo na agricultura, ele tem a mesma data da história da civilização humana. Quando assim mesmo o homem inventou o fogo, produziu o fogo na floresta, já foi com a intuição de queimar, de cozinhar os alimentos. Então é muito difícil do homem atual, né, vez por outra, não estar com essa prática, com a justificativa de melhoria nas condições de trabalho, né, no tempo, na mão de obra, né, reduzir a atividade, a mão de obra nas atividades que de respeito que envolve muita mão de obra. Então, mas na realidade o fogo consome a matéria orgânica, volatiliza o nitrogênio, o enxofre, o resto de minerais que ficam nas cinzas, é, é, dependendo da declavidade do solo e da textura, eles são transportados pelas águas, pelos escoamentos superficiais, né? Então, o fogo é realmente uma das maneiras mais fáceis e econômicas de limpar um terreno recém-derrubado, de eliminar o trabalho e as dificuldades do enterro dos restos culturais, de combater certas moléstias ou pragas de culturas. Né? Então, na zona da mata aqui, no passado, a gente viu os produtores de cana para enfrentar a cigarrinha, né? Então eles ateavam fogo nos canaviais, né? No início, né? Ateavam fogo para eliminar os insetos que ficavam, que resistiam à utilização de defensivos químicos. Mas também nós vimos essa prática no sentido de facilitar a mão de obra, atear fogo para que o cortador de cana
ao acessar o canavial, né, tivesse menos dificuldade, né, desse mais agilidade ao seu trabalho, né. Então, na realidade, é, é uma atividade de limpar e renovar as pastagens. Também a gente viu muito isso em pastagens degradadas, né? No centro-oeste, no cerrado, né? O agricultor aplicar, o produtor, o pecuarista aplicar fogo, né? Ainda hoje a gente vê na mídia aí e se dá os diferentes sentidos, as diferentes explicações, né? Para justificar o uso do fogo, né? Então, então, na realidade, o fogo culmina com a destruição da matéria orgânica, a volatilização do hidrogênio, né, que são de muita importância na fertilidade do solo. Quanto a essa questão de comparar solo com fertilidade de solo queimado com solo natural, áreas cultivadas naturalmente, isso também é uma coisa estapafúrdia, né, assim dizendo, né? Porque as pesquisas mostram muito claramente, né, que a queimada reduz a fertilidade do solo, reduz a produtividade. Bom, um outro sistema de adubação, outra prática é a adubação orgânica, que agora toma sentido devido a outra justificativa de que devido os adubos estarem, os insumos químicos estarem muito caros, né? Então eu tenho que voltar para a agricultura orgânica. Também é outra prática muito antiga que tem também a mesma história da civilização humana, né? Desde o começo o homem já usava os restos de currais, se a gente for ver a história da nutrição de plantas, né? Desde a época de Aristóteles, né? Dos primeiros pensadores já tem essa experiência com a utilização de estercos, de restos de plantas, de sangue até na melhoria da fertilidade dos solos. Então a adubação orgânica é uma é, é uma das práticas edáficas de muito sucesso na agricultura, principalmente hoje no foco da agroecologia, que a gente chama, que no passado, toda essa história de agroecologia vem da permacultura, né? Quem for ler o livro de Fukuoka, esse japonês do século passado, da época contemporânea, da época da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão fugiu, a população do Japão fugiu para as montanhas em virtude dos bombardeios pesados, esse agricultor os agricultores não tinham acesso a insumos químicos e tudo, então ele começou a repensar toda essa história da utilização de produtos de adubos orgânicos na agricultura, né? Muito bem. Então, e daí vem a adubação química, né? A adubação química ela se distribui em duas correntes aqui, né? Outra, os corretivos, né? Num grupo, os corretivos de solos, aí estão os calcários para aumentar, diminuir a acidez, aumentando o pH, os calcários, né? E de outro lado, o gesso agrícola, né? No sentido de reduzir de reagir, de fazer com que a hidroxila, o cálcio, substitua o sódio nas lâminas de argila, nas lâminas de argilas, assim dizendo, né? E posteriormente esse cálcio substituindo o sódio é lavado e reage com o sulfato do gesso e forma sulfato de sódio. E o sulfato de sódio é um produto, é um composto lavável do solo ou lixiviado, né? Então, as adubações químicas têm essas duas, os corretivos e os adubos em si. Ou seja, geralmente os solos erodidos são pobres em fósforo, tem menos de 10 ppm, né? 10 ppm por decímetro cúbico de solo. Então, naturalmente, os solos brasileiros são pobres, porque as rochas são pobres em minerais fosfáticos, dizendo assim, as apatitas, do grupo das apatitas. Então, por si só, já é baixa a concentração de fósforo nos nossos solos. Então, as adubações fosfatadas também é uma prática edáfica de bastante sucesso, principalmente no que se diz respeito à utilização dos fosfatos naturais, né? Às vezes aplicada até superficialmente, quando o preço convém, né? Muito bem. E aí vai, né,
as adubações químicas, né? Essa correção também de solo também ela é conhecida como as calagens, né? As calagens, quando se trata dos calcários, dos compostos ricos em cálcio, em carbonato de cálcio, e também a gessagem, quando se utiliza o gesso agrícola. Não é o gesso de construção, é a gipsita, que é a rocha sedimentar química, né? Moída, triturada e passada em peneiras específicas para o produto ter uma granulometria compatível com as reações com os constituintes do solo. Então, essas são as práticas edáficas mais importantes. Mas ainda a gente pode botar aqui a cobertura morta, né? De muito uso, né? Usar os restos culturais, né? As adubações verdes, né? Adubações verdes com leguminosas como guandu, aleuceno, labi-labi, a mucuna, né? Plantadas com a finalidade de incorporar ao solo para melhorar a fertilidade, ou ainda essas plantas participar do sistema simbiótico com bactérias que vão sintetizar o nitrato, né? Ou seja, vão receber seiva elaborada e vão fornecer para a planta o nitrato, né? Como recompensa, né? Isso é uma dádiva da natureza, esses micro-organismos que foram descobertos no século passado por pesquisadores como Anna Doberheiner, que deu uma contribuição muito intensa nesse campo. Né? Eu acho que se for ver hoje a história dos produtos simbióticos, né? Da prática das que essas bactérias, do efeito que essas bactérias traz para a fertilidade do solo. Então, posso dizer assim que substitui bilhões da aquisição de insumos químicos. Né? Então, a substituição é muito grande. Hoje existe uma indústria totalmente voltada para esses produtos simbióticos, né? Para se incorporar ao solo, para melhorar a fertilidade, principalmente no que se diz respeito ao fornecimento, à adição de nitrogênio simbiótico ao solo. A gente fica por aqui, práticas de caráter edáfico. Espero que vocês façam uma síntese, né, bem feita, bem orientada, com sentido, né, em cima desses detalhes que eu aproveitei o momento do feriado para fazer para vocês. Melhorar as avaliações, principalmente de final de semestre. O meu bom dia a todos.